Vamos puxar então esse tema para uma provável redação. Como que isso pode ser explorado nos vestibulares? Como é que o nosso aluno pode se preparar para essa temática, esperando, né, esse tipo de abordagem numa eventual redação? Bom, vamos imaginar que grandes fatos podem virar algum tema de redação, né? E se partirmos do princípio do caso que viralizou, né, o da Serra Gaúcha, e mais os casos que diariamente vêm aparecendo, né, nos jornais e TVs, isso já chama atenção que pode virar um tema de redação. Só que o cuidado que é legal também imaginar é que não será um tema de redação que vai pedir para alguém ser contra ou a favor do trabalho escravo. Né? Vamos colocar esse mínimo razoável. Qual é a sua opinião? Dê sua opinião. Vamos lá. Argumentos favoráveis à escravidão. Pontos positivos. Pontos positivos e negativos do trabalho escravo. Né? Já vamos eliminar essa possibilidade já como premissa. O que pode acontecer em especial em provas que pedem análise de problemas sociais, e aí vale a pena pensar no Exame Nacional do Ensino Médio, por exemplo, que segue esse tipo de temática, é muito possível aparecer esse tema, mas para pedir para que se analise por que isso persiste na nossa sociedade. Né, as causas, as consequências desse tipo de prática. Então, nesse caminho, eu vejo como uma possível questão de redação, né, e não numa questão tipo, você é contra ou a favor do trabalho escravo. E aí, para isso, o que é interessante buscar para fazer uma boa análise? Aqui poderíamos pensar no embasamento histórico. Né, e como, né, neste podcast aqui, por sinal, já se fez bastante, as raízes que fazem isso permanecer até hoje. E também poderíamos pensar no conhecer dados importantes a respeito disso. E, por sinal, separei um dado aqui. Cadê esse dado interessante aqui? Ó? Dados do Ministério do Trabalho. No primeiro trimestre, tá, de 2023... Até 20 de março de 2023, 918 pessoas resgatadas de situação análoga à escravidão. Para ter uma dimensão disso, para contextualizar os dados, esse número é o recorde em um trimestre nos últimos 15 anos. Sim, um número muito significativo. Então ele é um dado, né, que, devidamente contextualizado, ele já é um sinal amarelo, e amarelo já é eufemismo, é um sinal vermelho de que nos submundos do Brasil essa prática vem acontecendo. Então, sim, os dados atuais, os exemplos atuais, uma boa investigação histórica e sociológica do porquê na sociedade brasileira isso ainda persiste, isso já pode ser um bom caminho para discutir numa redação. Né? Com certeza. Eu vou complementar, inclusive, os seus dados aí, né? Um dado muito significativo, esse número de pessoas já libertadas nesse início do ano de 2023. A gente pode pensar que esses dados também têm uma subnotificação, né? Porque imagine, sim, a dificuldade de fiscalização, a dificuldade de um trabalhador desse fazer uma denúncia porque conseguiu fugir, que foi o caso dos trabalhadores. A fiscalização se dá quase sempre, se não sempre, por denúncia. Então precisa ter alguém para ir lá e provocar. Né? Há a necessidade de melhorar a capacidade de prevenção. Né? Prevenção. Uma ação preventiva para evitar esse tipo de prática. E uma questão interessante é essa. Esses 918 foram resgatados. Sim. Então a dúvida que vai ficar no ar e os que não foram? Quantos estão nessa condição? Quantos? Então, complementando os seus dados, a série histórica começa em 1995, né, quando o Ministério do Trabalho vai tabular esses dados, apresenta esses dados. Então, de lá para cá, nós temos, de 1995 até o momento, 2023, mais de 60 mil pessoas já libertadas dessa condição. Então, você tem aí cerca de 2 mil ao ano, né, para a gente pensar estatisticamente, talvez usar isso como um elemento, né, na redação, ali, um dado. E o perfil dessas pessoas, né? Eu creio que quem está nos acompanhando pode ter esse tipo de dúvida, mas quem que se submete a esse tipo de prática,
né, com a falsa promessa, como o Daniel disse, de aceitar lá com tanta informação hoje em dia, como que alguém cai nisso? Uma proposta de salário, por exemplo, nesse caso de nordestinos que estavam no Rio Grande do Sul, eles foram aliciados com a falsa promessa de emprego digno, com uma remuneração de R$3.000, que, digamos, né, numa sociedade desigual como a nossa, com um desemprego estrutural, vai convencer qualquer pessoa em vulnerabilidade socioeconômica a aceitar essa proposta de emprego, né? Esse sonho de ter uma renda, de ter um trabalho digno. E é claro que isso consiste numa ilusão, numa falsa promessa, efetivamente. Então, que perfil, né? A pessoa em vulnerabilidade econômica, o desemprego, dos trabalhadores resgatados, desses mais de 60 mil cidadãos resgatados dessa condição, a gente tem uma maioria jovem, de 18 a 44 anos, mais de 80% das possivelmente força de trabalho braçal. Força de trabalho braçal. Quanto maior a vitalidade desse trabalhador, tá? Exemplo do que acontecia historicamente, maior o lucro que ele pode proporcionar, né? Evidente, e pessoas com baixa escolaridade, isso é um dado também bastante significativo, quer dizer, você tem ali uma taxa de analfabetismo entre esses resgatados de mais de 30%, 40% chega ali até o ensino fundamental, as séries iniciais. Então é evidente que quanto mais precária é a qualificação, né, a pessoa tende a se submeter a qualquer tipo de atividade, e quanto menor o grau de instrução, também mais fácil de aliciar, né, essas pessoas, enfim, com falsas promessas. O que a gente entenda por que a pessoa aceite a falsa promessa por condição de escolaridade, como você acabou de dizer, é razoável. O que não se entende é por que a pessoa alicia. Sim. As pessoas que aliciam não são pessoas em condição de vulnerabilidade, não são pessoas com baixa escolaridade, né? Então, quer dizer, esse ato é um ato criminoso, né? E, de fato, uma coisa que lá né, quando se fala de análise do problema, o que é fundamental é aumentar o trabalho preventivo nessas atividades que tradicionalmente usam o trabalho sazonal, né? Então, o trabalho sazonal, ou ao contrário, né, o tipo de trabalho, como é o caso das confecções, que exige, né, uma atividade muito intensa e de pouca qualidade técnica, né? Porque hoje você vai produzir uma roupa, um só costura uma barra da calça, outro só costura, então utiliza-se muito a mão de obra mesmo mal qualificada num tipo de trabalho repetitivo, muito intenso e com baixa remuneração. Sim. Quer dizer, esperar que haja denúncia, a gente não vai conseguir sanear esse problema. Pelo contrário, vai ficar sempre ali pelas beiradas. Como você disse, a subnotificação deve ser esse tanto ou mais. Com certeza. Né? Se você imaginar que em 88, quando se deu a abolição, o Brasil tinha ali em torno de 14 milhões de habitantes e 5% de escravos, ou seja, em torno de 700 mil escravos, só esse número já é quase 10% do número de escravos que deixou de ser escravo, e isso os dados oficiais, né? Então, ou seja, é uma prática que ainda mantém o Brasil no mapa da escravidão. O Brasil já foi o último país das Américas a acabar com a escravidão, mas está lá. A mancha continua. E imaginar isso em pleno século XXI é algo, né, que é realmente revoltante. E aí temos a impunidade, né, Daniel? O artigo 149 do Código Penal, ele prevê, né, claro, a penalidade para quem explora esse tipo de trabalho. A pena varia ali de 2 a 8 anos, pode aumentar em até 50%, ou seja, pode virar aí de 3 a 12 anos, caso a vítima seja explorada por condições de discriminação de origem étnica, racial. Como você falou, muitos imigrantes hoje em condições vulneráveis no Brasil, tentando reconstruir sua vida, né, refugiados, acabam sendo vítimas preferenciais, né, desses aliciadores. Esse aliciamento aí. E então a impunidade. Por exemplo, esse caso que repercutiu no início desse ano de 2023 das vinícolas, a gente pode lembrar de o quanto elas foram penalizadas, né? A empresa terceirizada que contratou toda essa gente e explorou dessa forma desumana. A prisão foi evitada do responsável por essa empresa com o pagamento de uma fiança, 27 salários mínimos, algo em torno de R$36 mil. No termo de ajustamento de conduta, que é como se chama a correção, né, para que essa empresa, então, garanta todos os direitos trabalhistas,
A penalidade gira em torno de 7 milhões. 5 milhões por danos morais coletivos e 2 milhões por danos individuais para serem divididos ali entre os trabalhadores libertados. Essas grandes vinícolas, elas respondem por mais da metade da produção nacional, exportam cerca de 2/3 de toda a produção de vinho vendida no país, para fora, né? E tem um faturamento aí anual de R$1,5 bilhão. Então, a gente tem aí uma conta muito simples para entender como que essas empresas, mesmo sendo penalizadas, elas continuam recorrendo, né? Claro, estou dando apenas um exemplo, Sim. mas você comentou, produção têxtil, construção civil, a gente pode acrescentar. Empresas que têm um faturamento enorme e que acabam preferindo pagar uma penalidade ou a indenização devida. Aí vai recorrendo, Exatamente. postergando. Uma coisa que vem ocorrendo e que pode ser uma saída interessante, não uma solução, mas pelo menos uma parte de solução, é uma posição dos importadores. Né? Hoje, cada vez mais, principalmente na Europa, em que há uma consciência social muito grande, empresas se recusam a importar produtos de, enfim, empresas que estejam envolvidas em questões ambientais, questões de exploração do trabalho. Então, ou seja, a lição pode vir de fora, mais uma vez. Né? Da mesma maneira que os ingleses pressionaram para o fim do tráfico, né? Quem sabe a solução também, ou parte da solução, venha de fora, o que, no meu modo de entender, aumenta a nossa vergonha. Né? Quer dizer, a gente saber que a empresa vai se cuidar sob pena de ter prejuízo depois na ponta lá, ao invés de ter consciência e evitar esse tipo de coisa com o cidadão brasileiro.